Estamos aqui de volta com Papo de Seguros com Nogueira e Valadez e hoje com um convidado especial que eu vou permitir, que é a Marisol Valadez, corretora de seguros, sócia há mais de 30 anos dessa corretora. O faça, Marisol. Então agradecer aqui ao Rogério Rodrigues, a Nogueira e Valadez, corretora de seguros, que está há mais de 30 anos, como eu disse, no mercado. E a gente também tem a certificação digital, que é o certificado digital que o seu contador deve sempre dizer para você fazer. Nós realizamos aqui com o maior prazer. Marisol, eu gostaria que você apresentasse e desde já agradecendo aí, colocar ele na nossa agenda aí. Obrigado, telespectador, nossos queridos amigos, companheiros. Dr. Rogério Rodrigues, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Seguros com a Nogueira e Valadez. Para a gente é uma honra recebê-lo aqui, advogado aí na labuta aí há mais de 13 anos, sim, especialista em direito trabalhista, para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito de um assunto que está começando a aparecer nas redes, né, e no nosso dia a dia de empresário. Então é importante a gente saber um pouquinho mais a respeito da NR1. Se você puder nos dar a graça. Mogiano, muito obrigado pelo convite, agradeço a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Realmente fiquei lisonjeado por estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante, né, que ele afeta principalmente a área de seguros, mas envolve toda a atividade empresarial. Eu fico muito feliz mesmo porque muitos empresários estão com dúvidas sobre como vai funcionar. Rogério, o que devo fazer, como fazer a implementação? É tão importante que assim, a portaria ela entraria em vigor no dia 25, em maio de 2025, e ela foi adiada para maio de 2026 em razão da complexidade da sua aplicação. Para uma adequação melhor, é isso? Exatamente. É uma dúvida muito grande, porque a maioria, acho que dos empresários e a gente aqui, que somos, né? Poxa, mas eu sou pequeno, eu tenho 2 funcionários, tenho 1 funcionário, né? Eu trabalho dentro de um escritório. Os meus funcionários não estão, a princípio, expostos tanto a riscos. Exato, assim. Exato. E aí, essa lei vale para todo mundo? Como funciona? Excelente pergunta. Nós temos, no Brasil, né, os empresários brasileiros, eles não surgem de uma criação de uma empresa onde você fala assim, olha, eu vou abrir uma empresa amanhã, então eu vou comprar o meu galpão, vou contratar empregados para trabalhar na área de recursos humanos, na área do financeiro, no jurídico. A empresa ela não nasce pronta. A empresa, 90% dos empresários, eles começam literalmente na garagem de casa, que é o que se costuma padrão, dizer, né? É o padrão. Ele abre um pequeno comércio, ele vai crescendo. Então, a administração, inicialmente, ela começa caseira, né? É aquela administração onde ele utiliza e vai atuando dentro da atividade empresarial, como ele administra o lar. Este é o grande problema. Acho que na sua grande maioria, e nós somos exemplo disso, a empresa ela é praticamente uma empresa familiar. Isso, uma empresa familiar. Então, e aí, só que no lar as regras quem coloca sou eu, né? Isso, e aí eu falo para você, empresário, qual é a diferença para o empresário, o que é a justiça do trabalho, o que o poder judiciário ele enxerga de você que é empresário. Você exerce uma atividade empresarial. A partir do momento que você exerce uma atividade empresarial, você assume os riscos desta atividade. Então, geralmente, quando o empresário ele entra em contato com o advogado, ele fala assim, doutor, mas eu não sabia que isso era obrigatório. Doutor, mas eu não sabia que isso era exigido pela justiça. Pois bem, a lei atribui essa responsabilidade ao empresário. Você tem o dever de saber tudo o que acontece dentro da sua empresa. É o risco da atividade empresarial. Então, e na justiça do trabalho existe um agravamento. Na justiça comum, é um ditado, né? Todo mundo fala. O ônus da prova cabe a quem alega. Então, se eu te acuso, cabe a mim fazer provas sobre a acusação. Na justiça do trabalho, isso é invertido. Então, o funcionário ele vai lá e fala assim, olha, a empresa não pagou, não fez. Cabe ao empresário fazer esta prova. Então, e aí é onde entram
todas as legislações empresariais, incluindo o quê? As NRs. Rogério, o que é NR? São normas regulamentadoras. E aí, quando você chega numa empresa e fala assim, você cumpre todas... Ah, eu cumpro tudo, doutor Rogério. Aí eu começo a fazer, então, a leitura. Então, vamos lá. NR1, NR2, NR3, NR4, NR50. Você vai lá em NRs, NRs. E quando você faz esse checklist de cumprimento de normas regulamentadoras, o empresário ele quase enlouquece, porque ele percebe que ele Não tem metade. Só Não de cumpre. você falar, eu já enlouqueci na segunda. Mas mais por ignorância, hein, doutor? Mais por ignorância. Mas por ignorância mesmo, porque é uma outra realidade. Qual é o primeiro profissional que o empresário contrata? O primeiro profissional é um contador, porque ele precisa abrir um CNPJ. Então, esse contador ele fica durante anos dando suporte para este empresário até ele começar a crescer. Ele começa a crescer, ele cresce. Aí ele começa a ter problemas. Então, aí ele vai lá e contrata um seguro, um corretor. Então, ele já aumentou, ele já tem um outro profissional para dar suporte a ele. Depois ele vai lá e contrata quem? O contador ele já tem, ele vai lá e contrata um advogado. Então, aí ele vai expandindo as contratações. No início, o empresário ele não tem suporte. Ele não tem suporte. E quando o advogado chega, ele fala, olha, você não preenche tudo isso. E aí quando ele começa a cair em si, fala, nossa, realmente, olha, eu não fiz isso, não faço isso, não faço isso. Então, essa é a importância do empresário ter ciência de que a ele cabe o risco do negócio dele. E por isso ele precisa cumprir com todas as NRs. Então, o primeiro passo para que a gente possa estar adequado a isso tudo que está acontecendo é a gente contratar um profissional advogado. Isso. Neste Exato. momento. Neste momento. Neste momento, nós temos 3 profissionais que podem atuar na questão da NR1. O advogado, para dar o auxílio de como você consegue fazer a aplicação correta, o psicólogo e o corretor de seguros. Rogério, por que o corretor de seguros? Eu vou falar daqui a pouco. Eu vou deixar a cereja do bolo para o finalzinho. Muito obrigado. Mas pode continuar. Então, falando um pouquinho sobre a NR1. Agora, eu vou falar o seguinte, olha. Então, nós já falamos que ela foi Por que ela adiada, existe? Isso. Por que ela foi adiada? Isso. E eu coloco aqui, ó. Eu até fiz algumas colinhas, então eu já deixei aqui. A NR1, o que ela prevê, né? O que houve de alteração que todo mundo está falando são os riscos psicossociais que impactam com a saúde do trabalhador. Então, nós temos aqui algumas características. Assédio moral, sexual ou organizacional. O que representa isso, Rogério? O que a empresa precisa fazer? Assédio moral, isso sempre foi discutido, mas ele era discutido por meio de um dano moral. Então, você alegava o assédio moral e o juiz ele falava, não, a empresa será condenada por assédio moral. Então, isso já existia na Justiça do Trabalho hoje, mas não existia a obrigatoriedade da empresa manter um controle sobre o assédio moral, assédio sexual e organizacional. Rogério, mas como a empresa agora ela deve evitar o assédio? Obrigatoriamente, ela precisa ter um canal de denúncia anônima. Obrigatoriamente. Uma ouvidoria anônima. Uma ouvidoria anônima. Então, esse é o primeiro ponto. Rogério, mas como faço isso? Talvez por meio de um telefone de WhatsApp com alguém dentro da empresa ou alguém de fora. Geralmente, o que as empresas já estão fazendo? Eles acabam contratando outras empresas que têm um site já para este canal. Então, é como se fosse uma ouvidoria. Então, existem já empresas que fazem isso, né? Que criam canais de denúncia anônima. Rogério, mas tudo bem, eu recebo essa denúncia anônima e o que eu devo fazer? Nós temos as leis do nosso país. Qual que é a maior lei do nosso país? É a Constituição Federal. É a lei máxima, né? É a nossa Constituição. Abaixo da Constituição, nós temos o Código Civil e nós temos vários códigos. O Código Penal, então nós temos códigos que nós devemos cumprir. No Código Civil, nós temos ali a parte que envolve toda a obrigatoriedade de cumprimento pelas empresas. Então, tudo que a empresa deve fazer está ali no Código Civil. E aí o empresário fala assim, ele abre a empresa dele, ele precisa cumprir o Código Civil, ele precisa cumprir
a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ele precisa cumprir várias normas. E o funcionário dele deve cumprir o quê? Onde está? Ele deixa de criar o regimento interno. O regimento interno é a lei da empresa dele, ele não tem. É porque o funcionário, a gente analisa o currículo e entendi. Aí é onde estão os erros. A empresa ela deixa de criar um regimento interno. No regimento interno, ela cria quais são as diretrizes, como funciona a empresa dela, o que ela quer e o que ela não quer dentro da lei. Então, ela vem cumprindo a lei. E aí chega em um tópico, ela fala como funciona o combate ao assédio. Nesta empresa, isso é proibido, este comportamento é proibido. Se configurar e se for constatado por parte de alguém, o que a empresa vai fazer? Um processo administrativo. Então, a empresa cria um mecanismo onde ela estabelece um processo administrativo. Recebeu a denúncia? É grave. Ela pode investigar um processo administrativo. Deixa eu ver se realmente ocorreu esse assédio, antes de dar a punição a alguém. Correto? Correto. Porque a CLT estabelece quais são os tipos de punições que você pode atribuir a um funcionário. No seu regimento interno consta o que é o assédio moral, o que configura o assédio moral, o que configura o assédio sexual? Rogério, pode chamar de Rogério, né? Pode, Rogério. Porque Rogério. é tão jovem, né? Rogério. Rogério, no caso, mas há um reconhecimento da legislação trabalhista quando eu tenho um procedimento de regimento interno dentro da minha empresa? Sim. Agora, esse regimento interno, ele tem que ser criado pela empresa administrativamente ou ela tem que contratar um profissional para fazer isso? Em regra, existem profissionais especializados em recursos humanos que fazem isso, mas existe a necessidade de um trabalho em conjunto com o advogado. O advogado também faz isso. Inclusive, os advogados que atuam com direito empresarial é que criam este regimento interno juntamente com especialistas em recursos humanos. Então, você faz todo um planejamento de cargos e salários, de cumprimento das normas trabalhistas, normas tributárias. Você abrange tudo dentro da sua empresa. E aí é onde você vem no checklist de NRs. Por exemplo, algo que os empresários eles desconhecem, mas todo empresário que tem um equipamento, tem uma máquina dentro da empresa, ele precisa de um laudo de um engenheiro. Onde está isso? Na NR. E o empresário não sabe disso, ele não tem um laudo de um engenheiro, ele não cumpre a NR nesse sentido. Engenheiro com RT recolhida na prefeitura, ele emite um laudo e fala, sua máquina está ok. Se acontece um acidente, ele é responsável. O empresário não sabe por quê. Porque ele não cumpre com as NRs. Então, a NR1, neste caso, ela vem dizendo o seguinte, olha, nós principalmente pós-pandemia, nós tivemos um índice alarmante de pessoas com problemas de saúde mental. Tá, Rogério, mas e agora? Como faço para identificar o que é doença laborativa? Por quê? Porque eles alegam que as pessoas estão ficando doentes em razão do trabalho. Então, vem assédio moral, pressões excessivas por metas inalcançáveis. Olha que ponto interessante. Existem empresas que estabelecem metas que são impossíveis de serem cumpridas. E aí imagine você trabalhando a todo momento dizendo o seguinte, olha, se você não cumprir a meta, você vai ser demitido. Se você não cumprir a meta, se você não cumprir a meta, se você não cumprir a meta, então, qual é a meta? E sabendo que essa meta não tem condições de ser Exatamente. Então, assim, isso acarreta um problema de saúde mental? Sim. Acarreta. Então, metas inalcançáveis. Jornadas extensas ou mal distribuídas. Como funciona a jornada de trabalho do funcionário? Existe um revezamento? Como a empresa atua com a jornada, com a quantidade de funcionários e a jornada? Ah, mas eu faço pagamento de horas extras. Tudo bem que você paga as horas extras, mas o funcionário trabalha 8 horas. Você faz o funcionário trabalhar 16 horas. Tudo bem que você paga, mas e a saúde dele? Isso reflete? E aí eu só quero deixar aqui uma observação bem importante. Bem importante. Rogério, como o empresário consegue descobrir se é uma doença laborativa ou não? Por isso que a ANR criou a obrigatoriedade de termos o quê? Um psicólogo envolvido. Ele que vai fazer essa mediação, Exatamente. medir isso. Exatamente. Por exemplo, a NR1 ela exige, então, treinamentos. Ela exige, já falei sobre a questão do assédio, né?
ela exige treinamentos pelo menos uma vez por ano de um psicólogo para todos os funcionários. Então, esse psicólogo ele vem até a empresa, ele faz um treinamento. Rogério, e qual tipo de treinamento? O psicólogo ele vai explicar para os funcionários como você faz para descobrir se o problema que você tem psicológico é ou não decorrente do trabalho. Por quê? Porque muitos possuem um problema psicológico familiar e acabam achando que este problema é laborativo e não é. Um dos critérios que a justiça vem hoje, o que os juízes vêm hoje enxergando nesse sentido? Você faz o pedido, passa pelo psicólogo. O psicólogo faz a análise e fala, realmente está com depressão, está com estresse, está com um problema. A pessoa saiu do trabalho. Após a saída dela do trabalho, ela ficou bem? Então, se após a saída dela daquele ambiente de trabalho, ela permaneceu com o mesmo problema, por quê? Qual é a ideia do reclamante, do trabalhador? Ele fala, estou doente até agora. É doença laborativa, eu quero pensão vitalícia, porque a empresa me deixou doente. Calma aí. Se é uma doença que decorre do ambiente de trabalho, quando ela sai, ela se cura. Ela está curada. Aí sim o Poder Judiciário entende. Em alguns casos, eu estou dizendo, porque existem advogados que vão me assistir aqui, não é um posicionamento majoritário, tá? Alguns juízes têm entendido dessa forma. Alguns juízes. Então, eu já vi casos que isso aconteceu. Acabou ele saiu da empresa, continuou doente, não é doença laborativa. É uma doença que ele já tinha, já é um problema psíquico que ele já enfrentava, né? E é por isso que é importante a empresa contratar um psicólogo, porque esse psicólogo ele vai dizer para o funcionário o que é. É porque as pessoas não sabem o que é. O que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que é uma pressão excessiva de metas, o que são jornadas excessivas. O psicólogo ele vai apontar exatamente qual é a consequência e quais são os sintomas. Quais são os sintomas que você tem que despertam essa doença? E aí a empresa ela precisa traçar metas. Por exemplo, isso impacta muito em empresas de telemarketing, essas grandes empresas de call centers. E qual é o objetivo? O objetivo é traçar um planejamento para reduzir os números. É um planejamento para reduzir os números dentro da empresa. Então, a empresa ela vai falar assim, não, olha, realmente, eu tenho aqui os CIDs, né, os atestados médicos. Não tem problema. Eu tenho os atestados médicos. Então, a empresa, ela recebe 50 atestados médicos. Quais são os CIDs? Todos com problemas psicológicos. Calma aí. Qual é o setor que esses funcionários trabalham? De 50? 30 é de um determinado setor. Não é necessário que essa empresa investigue o que está acontecendo nesse setor? Por que essas pessoas estão desequilibradas? Estão acontecendo uma coisa lá. Exatamente, com problemas. Por quê? Porque são metas inalcançáveis. Então, vamos corrigir isso aqui. Porque agora, se você não fizer um planejamento para reduzir esses números, por quê? O PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele estabelece exatamente isso, essa obrigatoriedade da empresa fazer o quê? Documentar quais são os números e o que ela vai fazer para evitar que isso aconteça e para reduzir. Os números, quando você diz, são os números de reclamações referentes àquele problema de problemas de saúde mental. Tá. Então, por exemplo, eu tenho lá 50 funcionários afastados com problemas de saúde mental. E aí, olha, qual setor? É esse setor. Mas o nosso programa de gerenciamento de risco, nós tivemos aqui, contratamos profissionais, identificamos e nós descobrimos que o ponto é esse, metas inalcançáveis. Ou então, descobrimos que é um trabalho excessivo, jornada de trabalho excessiva. Não, nós já fizemos isso a pequeno, médio e longo prazo. O nosso objetivo é contratar mais 300 funcionários daqui a 2 anos. Então, hoje, quando o funcionário contrata o programa lá de acompanhamento do e-social com o PGR, SST, aqueles
aqueles profissionais específicos da segurança do trabalho, Isso. eles já fazem esse, digamos assim, esse início, Isso. que é essa identificação desses controles principais e agora, né, que agora vão incluir com problemas com danos químicos, Insalubridade, físicos, insalubridade, e mais Isso, agora são NR. Então, Isso. essas visitas, elas vão ter que acontecer para dar um complemento nessas Isso. renovações que a gente hoje já vem fazendo. Exato. Eu acredito, inclusive, que essas empresas, elas vão criar agora um departamento, se já não possuem, vão criar um departamento psicológico, vão já deixar disponível para a empresa o psicólogo para dar o treinamento. Porque é obrigatório agora. Treinamento anual. Então, o psicólogo ele vai até lá e faz um treinamento explicando. Porque hoje é muito, eu acho que não só conosco, a gente estou se baseando na nossa empresa, que é relativamente pequena e que hoje acho que o maior número de empresários que tem essa preocupação e essa divulgação, para que entenda um pouco mais sobre a CNR, é justamente os menores. Isso. Porque os grandes, eles têm já essas assessorias que são meio que automáticos em suas empresas, né? Uma empresa de grande porte, uma multinacional, enfim... Ela é uma empresa com mais de 300 funcionários ou maiores até, ela já tem esse programa que já é dentro da sua própria empresa, né? Isso. E esses aí, profissionais, né? Como se fossem sessões. E foi boa a sua observação, por quê? Porque a NR1, ela tem ali algumas exceções. Né? Por exemplo, empresas que trabalham no Simples com um número reduzido de funcionários, elas estão dispensadas deste cumprimento. Só que a própria NR, ela diz o seguinte, estão dispensados, porém, se acontecer alguma coisa... Você se responsabiliza. Então, o que eu oriento? Dependendo da empresa, eu oriento, faça a implementação. E quando você diz número reduzido de funcionários, você tem uma ideia aproximada desse número? Então, o que eu vi, na verdade, foi algo que fala mais sobre as empresas que trabalham no Simples. Tá. Micro e pequeno empresário. Tá. Então, os micro e pequenos empresários, eles não precisam cumprir a NR. Com todos esses crivos, digamos assim. É lógico, tem que ter essa cautela, porque se acontecer alguma coisa, ela é responsável. Exato. Então, quanto mais a gente tiver assessorado, melhor. Só que quando se começa a falar sobre essas necessidades, que é o padrão e o que é necessário ser feito, eu acho que o olho do empresário já começa a crescer de desespero, né? Sabe qual é o problema? O grande problema é, às vezes, você olha lá o KNAI da empresa e ele abre um KNAI de microempreendedor. Só que a atividade exercida por ele não é. Extremamente isso que eu ia salubre. perguntar. A gente tem, não quer dizer muita coisa, a gente tem bastante isso, de fato. E, às vezes, as empresas quebram os KNAIs para ter faturamento. Eu tenho lá 100 funcionários, mas eu estou no programa Simples. E aí? Aí entra o porém, então. Então, exatamente. Aí é onde entra o porém. Né? Principalmente porque nós temos hoje... nós falamos que é uma holding empresarial, né? Existem duas vertentes. Existe aquela empresa que ela cria vários CNPJs, então ela cria um sistema horizontal, né, de empresas, e existem aquelas que criam um sistema vertical de CNPJs, que seria a holding. Então, esses empresários, por exemplo, ele tem aqui uma empresa e ele faz a industrialização. Então, ele produz determinado produto. E ele contrata uma empresa terceirizada de transporte. Ele fala, sabe de uma coisa? Está muito caro, eu mesmo vou comprar meus caminhões, vou abrir uma transportadora e aí eu mesmo vou emitir um CNPJ para o meu grupo. Correto? Então, ele vai lá e faz a emissão para o próprio grupo dele. E aí, quando você vai analisar o CNPJ dele, está lá, microempreendedor. Calma aí, ele não é microempreendedor. Ah, mas doutora, porque eu dei um jeito para ficar no Simples. Não, mas a atividade que ele exerce é completamente diferente. Então, ele acaba tendo problemas com isso. Aí você precisa fazer uma análise de todos os CNPJs para dar o devido respaldo para ele. Entendeu? Então, por isso que eu digo, né? Cada caso precisa ser analisado por profissionais. Então, entra lá o advogado, entra o psicólogo, entra o corretor de seguros para dar esse suporte correto das consequências, né, Rogério? Primeiro, o que preciso fazer, como vou fazer e quais são as consequências se não fizer. Mas dando saídas para todos os impactos. Exatamente. Dela, né?
Exatamente. Dando aí uma saída para todos os impactos. Perguntas? Tem umas 40. A gente vai ficando... Então, quando a gente fala de seguro hoje, a gente tem algumas vertentes, né? Que a gente talvez possa estar ajudando esse profissional, né? Essa empresa, digamos assim, a ter um respaldo e a ter uma soluções aí já prévias para alguns problemas. Então, por exemplo, um plano de saúde, talvez, né? Sim. A responsabilidade civil, Sim. que nós estávamos falando recentemente. Plano de saúde, o funcionário tiver algum tipo de problema, a empresa já vai estar tratando desse funcionário, né? Sim. O psicólogo hoje, maioria dos planos de saúde, acho que todos têm, não só a consulta online, mas a consulta presencial. Então, indiretamente, né? Tem essa assessoria aí que é garantida pela empresa, muito embora tenha alguns funcionários que tenham a sua parte de contribuição em alguns planos, né, que é o contributário, mas, de qualquer forma, a empresa é o guarda-chuva maior do pagamento dessa pólice, né? O seguro de responsabilidade civil, né, empresarial, aí, profissional, para dar esse suporte aí desse respaldo pro empresário. Alguma sugestão de alguma outra assessoria? Que é a sua cartinha na manga, para a gente falar aí para os nossos ouvintes? Então vamos lá. Primeiro na questão de planos de saúde, né? Nós temos como hábito, né, a empresa ela faz o exame admissional e o exame demissional. Né? Então, é o hábito. Como fui militar durante 15 anos, eu tenho e faço isso sempre. Eu faço um check-up anual. Na Polícia Militar é obrigatório. Você não consegue uma promoção, você não consegue se você não fizer e não passar pelo médico todos os anos. Então você tem uma reciclagem, que é um treinamento, um curso anual, e você passa também todos os anos por um laudo médico. Então você faz ali todo o check-up. O empresário contratando e tendo um plano de saúde, ele pode muito bem, dentro deste planejamento, encaminhar os funcionários de determinado setor uma vez por ano. Olha, você vai passar lá, vai passar pelo psicólogo, que é o que as empresas devem fazer. Por exemplo, aquela empresa que trabalha com um funcionário com exposição ao ruído, né, muito barulho. Encaminha ele lá para o especialista. Aquele funcionário que trabalha com exposição ao pó, encaminha para o especialista uma vez por ano. Vamos ver como está a saúde do seu funcionário. E aí você arquiva, o laudo está tudo ok? Está ok, vamos colocar na pastinha dele, está ok, o próximo está ok. Então é um controle que é eficiente. Né? Então, e é válido numa discussão. Exatamente. Por quê? Porque o psicólogo ele vem exatamente com o intuito de demonstrar para líderes e funcionários se aquele funcionário está passando por um problema de saúde mental. Então, existem algumas válvulas, né, que mostram, ele está estressado, esse aqui está com problema, está com síndrome de burnout. Então, você consegue identificar se esse funcionário está tendo problema ou não. E aí já vem o plano de saúde para agregar isso para a empresa. O segundo, o seguro de responsabilidade civil. E aí eu vou até olhar bem assim para... Fala perto do microfone. Vou falar bem perto do microfone. Você, empresário, costuma procurar o advogado sempre no último momento, quando o problema ele já existe. É comum, né? É muito comum. Se você contrata um seguro de responsabilidade civil, você se livra de problemas. Por quê, Rogério? Mas como? As cláusulas do seguro de responsabilidade civil, eu vou falar a cláusula que tenho do meu escritório, responsabilidade civil para o advogado. Então, ele cobre erros decorrentes do meu trabalho. Então, eu costumo dizer, né, o erro precisa ser comprovado. Até para errar, você precisa fazer de forma documentada. O erro precisa ser documentado. Rogério, como isso funciona? Cometeu algum erro? Você prova que o erro foi culposo, não foi intencional?
Então, a seguradora ela quer saber como isso ocorreu, onde iniciou, qual é o valor, você tentou solucionar o problema. E aí a seguradora, ela, na responsabilidade civil, a apólice conta até com suporte jurídico. O empresário não sabe disso. Tem Tem mesmo. um suporte jurídico, o seguro de responsabilidade civil, você escolhe, você faz uma opção. Você quer que o advogado da seguradora faça a intermediação ou o seu próprio corpo jurídico, o seu advogado toma conta? Então, até isso, você escolhe a opção. E lá você, por exemplo, existem para os advogados, por exemplo, erro na contratação. Eu contrato um outro advogado para fazer uma audiência para mim lá na Bahia. E o advogado que eu contratei na Bahia não vai para audiência. E o meu cliente é condenado a R$200 mil. A apólice cobre. E assim é na atividade empresarial. Então, todos os erros cometidos na administração, desde que devidamente comprovados, acarreta o direito de responsabilidade. E aí eu digo, mesmo sendo um erro decorrente de processo trabalhista. Por quê, Rogério? O empresário ele não cumpre com a legislação trabalhista ou ele cumpre com a legislação trabalhista e houve um erro do RH? O erro. Houve um erro do advogado? O que eu faço? Os meus clientes eles me perguntam, eu faço um parecer. Eles me perguntam, Rogério, eu quero tomar determinada postura com relação a este funcionário. Eu emito um parecer e assino. Eu falo, com base neste parecer você vai agir. E aí ele vai agir de acordo com o meu parecer. Se der um erro, ele pode acionar o seguro dele e eu posso acionar o meu. Ação regressiva. Ele fala, doutor, olha, fiz o que o senhor pediu e tive que pagar um prejuízo tanto no processo. Então eu posso acionar o meu seguro e ele pode acionar o dele. Entendeu? Então, ele está coberto. Por quê? Porque ele agiu de acordo com uma orientação jurídica devidamente documentada. Agora, é aquele empresário que realmente, dolosamente, ele não cumpre com as legislações trabalhistas, ele não cumpre com as normas de forma dolosa, aí é diferente. Tá. Né? Por quê? Porque o seguro ele vai investigar, ele quer saber. Esse empresário cumpre com tudo direitinho, então ele vai solicitar vários documentos. Deixa eu ver se ele cumpre mesmo, porque senão não existe seguro que se sustenta, né? Claro. Então isso não acontece. Então, o primeiro ponto é seguro de responsabilidade civil. Ajuda muito. Rogério, de que forma? Olha, contratamos o psicólogo, encaminhamos. Você tem todo um aparato por trás e aí você complementa Exato. com o seguro de responsabilidade civil. Mas este funcionário acabou tendo um problema de saúde e entrou com uma ação. E aí o que eu digo, né? Só para completar essa questão. Rogério, como é visto, né? Como o Poder Judiciário enxerga a saúde mental? Como um acidente de trabalho, né? É um acidente de trabalho. Eles enxergam até mesmo para fins de encaminhamento deste profissional para a Previdência Social. Então, aquele que processou o empresário por uma doença laboral... Na verdade, desculpa, não é acidente de trabalho. Deixa eu corrigir a minha fala aqui. Ele vai encaminhar como doença laborativa. Então, ele encaminha para o INSS para auxílio doença. Tá? Faça a correção. Auxílio doença. E aí... esse funcionário ele vai entrar com um processo e vai dizer o seguinte, olha, fiquei doente em razão da omissão da empresa. Fiquei doente, estressado, síndrome de burnout, várias cobranças, metas inalcançáveis. Tá. E aí a empresa ela vai produzir provas. Comprovou que contratou o psicólogo? Comprovou que deu treinamento? Comprovou que encaminhou periodicamente? Comprovou que tem um planejamento para evitar que isso aconteça? Ah, não comprovou? Dano moral também. Eleva o dano. Também. Então, você é condenado pelo dano moral. E aí, dependendo do caso, existem advogados que acabam pedindo, né? Depende do laudo psicológico. Então, se o laudo aponta que a doença é irreversível, e aí existem casos que, por exemplo, né? A depressão se agravada, ela pode acarretar doenças irreversíveis, né?
As doenças são mais do que somáticas, né? Exatamente. E neste caso, se a doença for irreversível, a empresa é obrigada a pagar uma pensão vitalícia. Entenderam? Então, assim, essa é a gravidade para a empresa. Então, Isso, e todos esses laudos, essas coisas, não só vai prevalecer o laudo da parte, como também você vai ter o direito à sua defesa, né? Isso. Óbvio, é um processo que não é Isso. simples assim. Isso. A gente está enxergando de uma Isso. forma macro, né? Isso, exato. E aí a gente vai esmiuçar para o micro e seguir em Isso, frente. Exatamente. E aí existem outros seguros que eu anotei aqui. Então, Rogério, só mais uma coisa. Pode perguntar. Quando você fala aqui, então, meu seguro de responsabilidade civil, né, profissional, cobre, nós também temos isso. Mas quando você fala essa sentença já transitou em julgado, então, né? Eu já fui condenado. Sim. Para eu, daí, a poder dizer para o seguro, é no andamento porque o juiz já deu a sentença, não. Não, existem seguros... Que eu comunico, estou recebendo uma notificação aí, vou ter que... Não. Existem seguros que, assim, você pode até entrar em acordo com o funcionário extrajudicial. Por isso que existe a opção de você, no momento de acionar o sinistro, optar por contratar o advogado da seguradora. Né? Por quê? A partir do momento que você identifica, por exemplo, você identifica que você tem lá 50 funcionários, mas você sabe que aquele funcionário, você tem absoluta certeza que ele possui um problema de saúde mental decorrente do seu trabalho. Então, olha, realmente aqui houve uma falha da empresa. A empresa já sabe disso. E ela tem certeza que ela vai ser condenada. Então, o que ela pode fazer neste caso? Ela aciona o seguro e o seguro pode atuar de forma extrajudicial para fazer um acordo. Aí você apresenta toda a documentação comprobatória de que você falhou, de que houve uma falha da empresa. Mas não foi proposital? Não foi proposital. O seguro ele vai fazer a intermediação. E aí, em regra, como acontece esses seguros? Você primeiro indeniza a parte, eles analisam, entra o jurídico deles em contato, se você optar, e aí existe uma negociação. Essa negociação pode ocorrer de forma extrajudicial, pode ocorrer em uma câmara arbitral, pode ocorrer por meio de um acordo, de um processo trabalhista, pode ocorrer de várias formas, e é o jurídico que vai encontrar a melhor solução. E aí, o que eu estou dizendo é que pode existir a possibilidade de solução deste problema de forma extrajudicial. Por quê? Porque quem vai intermediar é a própria seguradora com análise dos documentos. Então, olha a importância. E o empresário, ele não dá atenção para o seguro de responsabilidade civil. E digo que as apólices, elas não são apólices caras. Não mesmo. Não são apólices caras. Para você fazer uma cobertura lá de 500 mil reais, você paga por ano 1.800, 2.000 Depende do ramo de atividade, 2, 3 mil reais. Não são apólices que você perto fala... do nosso automóvel. Isso, exatamente. Não são apólices. É mais ou menos assim, né? Às vezes você fala assim, você compra um carro lá, 300 mil reais, você paga 15 mil reais de seguro, né? Sem problema nenhum. Exato. Né? Aí você vai ver, você não tem responsabilidade civil, quanto que custaria a pólice? 4 mil? O empresário que trabalha na área da construção civil, eu fico vendo isso e falo, meu Deus, por que não tem um seguro? Porque a construção civil é um ramo de atividade que o problema é inevitável, não existe construção perfeita, não existe montagem perfeita. Muito difícil. Sempre existe um erro. Deu erro, deu um probleminha, só um minutinho, tirou foto, fez o laudo, vou encaminhar para o seguro vai indenizar, acabou. Mas os empresários, eles relutam contra isso, né? Então, assim, aí nós temos um outro seguro. Seguro de riscos operacionais. Aqui, ó, até deixei aqui. Cobrindo interrupções ou prejuízos financeiros decorrentes de afastamentos coletivos ou crises internas. Olha aqui, seguros de riscos operacionais. Se eu tenho dentro de uma empresa um afastamento coletivo, por exemplo, tive funcionários, todos os meus funcionários, eu tenho 50 funcionários, 30 funcionários tiveram uma crise de diarreia, tiveram uma crise, uma virose, né, dentro da empresa. Todos pediram afastamento, entregaram. E aí? Como é que eu trabalho? Como que eu trabalho? Eu preciso entregar, os meus clientes estão rescindindo o contrato comigo, tem multa.
o empresário aciona o seguro e ele não sabe disso. Dentro do empresarial tem a cláusula de RC Operações. Isso. Corretora de seguros. Isso não tem nada a ver com processantes. Não. Outro que eu vi aqui, Uma pergunta de lei. melhores condições de seguros de vida e de acidentes pessoais coletivos. Então, vai acarretar, né, alterações nos seguros de vida Nas condições gerais. e as condições gerais. Então, eu tenho. Então, você precisa contratar e verificar se o seu seguro está correto. Ele está com isso agora? Ele acrescenta a questão da saúde mental, porque o afastamento do funcionário, porque o seguro de vida ele tem opções, né? Pela morte, por acidente e por doença. Por doença. Não é? Perdões, isso. E também tem as laborativas também. E aí eu falo, a empresa tem lá o seguro. Algumas apólices, algumas seguradoras têm a cláusula de laborativa também. E assim como na pandemia, né, que novas cláusulas nas apólices aconteceram, né, surgiram, eu acredito que com essa nova norma, com certeza, alguma coisa vai aparecer no E aí meio lembra que eu segurador. falei lá no começo que os empresários podem ser condenados por dano moral? Uhum. Se ele tem uma apólice dessa, ele pede para o juiz a compensação. Não são todos os juízes que concedem, mas existem juízes que concedem a compensação, porque a empresa já tem algo prevendo isso. Entendeu? Tem isso também. E aqui, seguros de compliance. E tem até uma sigla em inglês aqui que fala sobre a obrigatoriedade da empresa estar de acordo com o meio ambiente, a parte social e governança. O ESG, tal do ESG. Esse mesmo, olha aí que beleza. Esse mesmo, ESG, né? Que é meio ambiente, social e a governança. Doutor Rogério, você pode dar uma deixa, por exemplo, nos nossos dissídios. Como que vão ficar os nossos dissídios? Nossos dissídios vão se adaptar, porque hoje eles não têm adaptação à NR, né? Certamente. Eles vão ter que se adaptar, né? Então vai vir serão. nos nossos dissídios. Certamente serão adaptados. Todos os dissídios, as convenções Convenções coletivas. As convenções coletivas de trabalho, elas vão exigir das empresas. Eu tenho certeza absoluta. Porque a partir do momento que exige-se na NR, né, o sindicato ele vai incluir nas convenções coletivas. Como isso vai ocorrer? De que forma eles vão fiscalizar? Qual é a multa que a empresa vai pagar se ela não... Se não fizer, né? E aí eu vou deixar aqui mais uma observação para o empresário. Nós estamos indo para o encerramento. Pô, dá para ficar 3 dias aqui, Rogério. Rapidinho. Tá claro? Mais não? uma. Mais uma observação para o empresário. Ministério Público do Trabalho. Se ele bate lá na sua porta e fala, vou fazer uma fiscalização, e se você não cumprir exatamente todas as NRs e todas as legislações trabalhistas, você pode ser atuado, então eles vão te dar um prazo, ali um termo de ajustamento de conduta, para que você regularize a sua empresa sob pena de multa de R$1.000 por dia pelo descumprimento. Então, me deu 60 dias, não cumpri, Multa, R$1.000 por dia. 1.000 por dia. Ah, Rogério, mas eu não vou cumprir, não tem problema, vai virar dívida ativa, você vai ter ali penhoras na sua empresa. Então tomem cuidado com isso. Eu acho que muita gente não tinha esse conhecimento, Antônio. Tenho certeza. Não Tenho é certeza. Muito. Não é brincadeira, né? Muito sério. Assim, a gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando, eu tenho certeza É um assunto absoluta. legal, né? Um assunto Nossa, além de que... ser legal, você explica muito bem. Fica fácil de entender. E Obrigado por a isso, nossa Fico maior feliz. preocupação era mostrar um pouquinho do que está por vir, O que né? está por vir. Porque ainda está tudo muito nebuloso, Sim. né? A gente não sabe exatamente até onde a gente pode ir, Sim. o quanto é o nosso cumprimento. O que me deixa um pouquinho mais tranquila é que a gente, de certa forma, por sermos ainda pequenos, a gente tem que se preocupar sim, mas não precisa ficar em Exato, desespero, porque exato. existem muitos profissionais no mercado que Sim. podem ajudar a gente, Sim. da orientação, pode ajudar o empresário. E assim a gente tentar seguir fazendo da melhor forma possível para Exato. que a gente não tenha aí uma surpresa indesejada, E né? nós temos até maio ainda de 2026 agora, né? Para fazer essa adaptação, cada empresa que possa buscar ali o profissional correto, fazer uma análise precisa. É o caso da minha empresa, não é? Quais são as consequências, o que devo fazer agora de imediato. Então, assim, ainda dá tempo. Os nossos contadores devem estar aptos a
Sim. a também entender que, olha, você precisa contratar um Sim. psicólogo, um advogado, ele está Sim, sim. Com certeza receberão ali um e-mail do contador informando sobre essa necessidade. Então, Que legal. Rogério, acho que é eu isso. mais Acabou. uma vez só agradecer você. Eu que Acabou. agradeço. Eu adorei conhecer você Prazer foi e a meu. Marisol já tinha dito. E é o que eu falei, você explica de uma maneira que tudo bem, a gente tem que fazer, mas dá para fazer, Sim. né? Me Dá parece pra que fazer. você tem a solução. Isso. Então, muito obrigado por Eu que essa agradeço. explanação não tão animadora de deixar a gente tão emocionado, mas saber que tem saída. É Sim, possível. tem Então, fazer um saída. programa, Tem sim. fazer um Tem. E planejamento assim, para que a gente... se houver algo que a gente também possa ajudar, a gente está aqui para ajudar dentro do nosso ramo. Sim. Dr. Rogério Rodrigues também. Se tiver algum empresário, amigo nosso que queira o contato, pode entrar em contato conosco, né? A gente direciona o atendimento aí, Legal. as orientações do Dr. Rogério. Com certeza. E a gente só tem que agradecer por essa oportunidade de ouvir Obrigado. algo tão importante. Compartilhar Obrigado, tanta realmente. informação. E tanta informação aí que faz com que a gente fique bastante, E foi tanta feliz coisa por mesmo que o isso. tempo passou. Passou, nós nem vimos. como sempre. E eu agradecer você também pelo grande ênfase que você deu à instituição e à indústria do seguro. Sim. Porque ela é realmente, que pode atenuar grande problemas na sua Sim. empresa, ela pode atenuar Muitos. bastante. Muito Muitos, obrigado por muitos. isso. Eu que agradeço. E é isso. Então, dizer que se inscreva no nosso canal, Papo de Seguros com Nogueira e Valadez, hoje com um convidado especial, doutor Rogério Obrigado. Rodrigues. E aqui, nosso abraço, se inscreva no canal, Marisol, dá o seu Muito final. obrigada. E não esqueça do like. E estamos juntos aí para o próximo encontro. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Deus.